queridos alunos, tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez falando com vocês e hoje neste vídeo que abordarei o subtópico 1.3, avaliação psicológica no contexto forense. Antes de iniciarmos, eu deixo um recadinho, um alerta que quaisquer dúvidas que vocês tenham, sejam quanto a conteúdo ou mesmo quanto ao andamento do curso, podem formular por nosso fórum de dúvidas, tá? Eu estou sempre atenta, acompanhando vocês, tá? Então, temos o fórum de dúvidas na nossa plataforma, no qual vocês poderão formular dúvidas, sejam ao conteúdo ou sejam quanto ao andamento do curso. Inicialmente, eu começarei com uma questão. Psicologia forense é a mesma coisa que psicologia jurídica? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Reflita um pouco. Vamos ficar ativos, participar. Falso, sim. A psicologia forense é só uma parte da psicologia jurídica que é bem mais ampla. Nós veremos isso a seguir. O contexto forense difere de outros contextos de avaliação psicológica? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Pense um pouco, respondam aí. Quem respondeu verdadeiro acertou. Sim, o contexto forense, ele difere de outros contextos. E tanto clínica quanto hospitalar, de trânsito, tá? Ele realmente é diferente e é o que nós veremos. A psicologia forense requer atuação interdisciplinar? Pensem um pouco, verdadeiro ou falso? Reflitam, respondam aí mesmo. Acertou quem respondeu que é verdadeiro, sim. No contexto da psicologia forense, trabalhamos em equipe interdisciplinar. No contexto forense, posso assinar o laudo com o assistente social? Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Reflitam, respondam. Acertou quem respondeu falso. Nós veremos isso no último módulo, tá bom? Como eu mencionei para vocês, a psicologia jurídica é o campo mais abrangente, né? É o campo que abrange toda a intersecção entre psicologia e direito. E a psicologia jurídica, ela surgiu inicialmente, né? Quem acabou abordando essa área foi inicialmente Mira e Lopes. E por isso, por ser um campo mais abrangente, a gente vai denominar psicologia jurídica todo esse campo maior e daí vamos abordar, então, todos os ramos da psicologia jurídica para vocês terem uma ideia. Então, inicialmente, a gente tem psicologia judiciária ou forense, que atua no contexto do fórum forense. E aí, nessa atuação do psicólogo no contexto forense, nós temos diversas áreas que, inclusive, estão se ampliando. Principalmente infância e juventude e várias de família. Na infância e juventude, a gente tem o trabalho com a violação de direitos da criança e adolescente, violência doméstica contra a criança e adolescente. Nós temos a atuação com o adolescente em conflito com a lei. Nós temos a atuação em casos de adoção, que também são
diversos tipos de processo. Além da atuação na infância e juventude, nós temos atuação no contexto de vara de família, que principalmente o grosso da atuação é nos casos de disputa de guarda, quando os pais se separam e disputam a guarda dos filhos judicialmente, em casos de regulamentação de visita. Esse é o grosso. Mas temos também outras situações em vara de família, tal como em área de interdição, né? Daí a gente tem crescendo enormemente os casos de alienação parental e um campo no qual o psicólogo judiciário não atuava e passou a atuar de anos para cá, foi o contexto de escuta especial de crianças e adolescentes vítimas de violência. E esse contexto, essa atuação se dá na área criminal. Então, temos mais essa atuação ainda do psicólogo judiciário ou forense, que daí são sinônimos, né? Judiciário ou forense. Dentro da psicologia jurídica, nós temos uma outra grande área, que é a psicologia criminal, que estuda, né, como a motivação do comportamento criminoso. Temos a psicologia penitenciária ou carcerária, que atua no contexto do sistema penitenciário. A forense atua no contexto do fórum. A psicologia penitenciária atua no contexto do sistema penitenciário, difere o locus de atuação. Temos a psicologia policial ou militar, que não atua somente com avaliação psicológica, mas abrange a saúde dos servidores, né? Policiais militares, a gestão de pessoas nesse contexto, todo o treinamento de policiais militares. E então a gente tem esse campo, e temos também o campo da vitimologia, que é mais especificamente um campo da criminologia que estuda a personalidade das vítimas, ou seja, o que leva determinadas pessoas com determinados traços de personalidades a serem mais vulneráveis a serem vítimas, né, de crimes. E a gente tem um outro campo bastante crescente também, que é na mediação. Mediação, então, atua, em vez de atuar nas decisões judiciais, atua em círculos de mediação, nos quais os conflitos serão mediados e eles serão resolvidos pelas próprias partes e não julgados, arbitrados pelo juiz. Então, vocês vejam que tem, dentro da psicologia jurídica, tem todo um espectro bastante amplo de atuação, né? Esses são só alguns, né? Mas um campo que obrigatoriamente necessita da atuação do psicólogo é o campo forense judiciário, né? E que ferramentas que utilizamos para atuar no contexto judiciário? Inicialmente, a gente tem que ter ciência e tem que estar ok e conhecer os dispositivos legais. Esses dispositivos legais que utilizamos para trabalhar no judiciário são as leis
E elas estão na página 20 da nossa primeira apostila, no qual tem uma tabela. Então, a gente tem alteração do Código do Processo Civil, o ECA, que é um dispositivo primordial para o nosso embasamento da intervenção, a Lei Maria da Penha, a nova Lei da Adoção, que alterou o ECA, a Lei da Alienação Parental, daí depois tivemos o SINASE, que estabeleceu as normativas para o plano de assistência ao adolescente em conflito com a lei, né? Assistência socioeducativa. Daí temos a lei que estabeleceu a escuta especializada e temos a lei da guarda compartilhada também. Então, é esses dispositivos que vamos contar, né? Ficaria muito extenso se eu me detivesse em cada um deles, né? Mas é importante que vocês leiam. E vocês podem trazer dúvidas e colocar no fórum de dúvidas, quaisquer dúvidas quanto a isso. É importante vocês estarem lendo. E tem leis que são menores, tem outras leis maiores. E não é uma questão de decorar, é uma questão de entendimento. Por isso que eu digo que vocês sempre devem estar namorando essas leis, lendo e rever, né? Porque a aprendizagem, ela ocorre devagar, né? Ela não é abrupta de uma hora para outra. Por isso que vocês têm que estarem namorando esses dispositivos. E qual que é a diferença nesse contexto? Então, como nós vimos no início desse vídeo, o contexto forense é diferente de outros contextos de avaliação psicológica. E daí vocês me perguntam, e quais diferenças nesse contexto? Primeiro, eu pergunto para vocês, geralmente a pessoa se dirige ao fórum para uma avaliação judicial sob sua própria motivação, sobre sua própria disponibilidade, ou ela é convocada, ou ela é intimada. Geralmente, ela é convocada. Ela não vai procurar o profissional do fórum para falar que quer fazer uma avaliação, para falar que quer ter uma intervenção, quer ter um atendimento. Existe uma ação judicial lá e ela é chamada para avaliação, ela é convocada para avaliação, então ela não vai porque ela quer. Então, aí, isso já altera todo esse contexto. Esse contexto é coercitivo, né? E o que significa ser contexto coercitivo? Você não pode dizer para a pessoa que existe o sigilo. Por quê? Porque ela está num processo judicial e questões importantes serão passadas para o juiz. E você vai ter que dividir também questões relevantes com o serviço social, com o juiz, com o promotor. Então, o sigilo, que é característico da clínica, ele não ocorre aí. Então, há uma ausência de sigilo, que a gente chama ausência de privilégio. E temos que deixar isso claro para o sujeito que está no fórum na nossa frente. Isso é uma questão ética e que pode até facilitar o trabalho. A gente tem que deixar isso claro. Olha, eu vou passar o necessário. É uma síntese, é um resumo. Eu vou passar o relevante, o necessário para o juiz. Então, você já avisa a pessoa desse contexto.
O que ela não quiser te dizer, ela não dirá. E você tem que estar ciente disso, que muita coisa pode estar sendo encoberta. Então, você vai fazer essa avaliação para comunicar a outras pessoas que são leigas. O juiz é leigo quanto à questão da ciência psicológica, o serviço social também, promotor também. Os sujeitos avaliados são leigos e eles terão acesso à repercussão disso, terão acesso ao laudo. Então, diante de tudo isso, os envolvidos poderão distorcer. Eles poderão distorcer, dissimulando ou simulando. No geral, diante das maiorias da situação, ocorre uma dissimulação. Eles vão querer esconder traços da personalidade deles, eles vão querer maquiar, omitir, esconder mesmo, né? Não vão ter a disponibilidade para expressar os seus reais sentimentos, mas sim encobri-los, dissimulá-los. E aí também a gente tem um outro aspecto desse contexto forense. Há o aspecto da discordância e verificação. Então, faz parte desse setting no contexto forense que os advogados, eles possam discordar do seu laudo. O juiz pode pedir mais esclarecimentos, né? Então, muitas das vezes, uma parte vai discordar de parte de laudo, outra parte pode discordar de outra parte, ou então somente uma parte do laudo que se sentiu prejudicada pode discordar, mas você atuando no contexto do judiciário, você tem que ter consciência de que seu laudo vai estar sendo analisado por outras pessoas, seja por advogados, até promotor, até juiz, e eles vão poder pedir esclarecimentos e escrever lá, e eles escreverão sobre, principalmente os advogados, o que eles acham do laudo. Isso faz parte do trabalho deles. Então, daí eles podem pôr, não, concordo, não tenho nada a declarar, como outros profissionais menos hábeis, às vezes mais grosseiros, alguns podem pôr algumas palavras até ofensivas, e outros podem discordar de maneira ética, de maneira bastante apropriada, mas faz parte do trabalho deles compreender e falarem sobre seu laudo. Além dos advogados, poderá também até ter a participação de profissional da sua área, que a gente chama assistente técnico, né? E que vamos falar mais adiante, tá? O que costuma acontecer? Pelas famílias que realmente acabam sendo os usuários da Justiça da Infância e Juventude, essas famílias, no geral, elas encontram-se em situação de vulnerabilidade. Então, por vezes, elas nem têm advogados, podem ter essa dificuldade do real acesso à justiça, dos advogados, mas no contexto de vara de família, isso vai ser raríssimo de acontecer, né? Então, geralmente eles vão estar com advogados que vão estar atentos a todo o procedimento da avaliação naquele contexto. Vamos diferenciar o que é realmente uma avaliação psicológica e o que é perícia.
a perícia é um tipo de prova apontada por um expert, por um especialista. O juiz, ele não tem competência para falar sobre diversas áreas, para falar sobre engenharia, para falar sobre arquitetura, para falar sobre qualquer questão física, qualquer questão médica. Então, ele busca a assessoria, o suporte do especialista por meio de perícias contábeis e, no caso, no nosso, a perícia psicológica. Então, é um tipo de prova, tal como a testemunha é uma prova, tal como o documento é uma prova, a perícia que você faz vai servir como prova. E aí tem todo o dispositivo que regula a atuação policial, né? Que como eu disse, tem base no Código do Processo Civil, o artigo 145 do Código do Processo Civil. E o Sidney Shine, ele, estudando toda essa questão pericial, ele mencionou que, ao assumir a incumbência de perito, o perito pode ter vários tipos de desempenhar vários tipos de papéis. Vamos ver um primeiro que ele define. Perito pistoleiro. É aquele que faz um laudo a favor da parte. Então, ele acaba sendo parcial. Ele não tem isenção, ele é parcial, ele toma partido. E aí, ele pode, inclusive, omitir alguns dados e favorecer uma parte. Isso, na realidade, não é nada ético, mas pode acontecer do perito tomar partido, fazer um laudo a favor de uma parte, por quaisquer motivos. Então, chamamos esse perito de pistoleiro. Temos o perito adversarial. Esse perito, ele escolhe um dos lados do litígio, do conflito, e vai ao mérito da questão. Ele fornece um laudo conclusivo. Ele, por exemplo, ele escreve claramente em seu laudo, numa questão de mudança de guarda, ele escreve claramente: a criança deve ficar com o pai, a criança deve permanecer com a mãe, a guarda deve ser alterada, né? E apesar de imparcial, o profissional ele pode estar se colocando daquele lado do qual ele se colocou, que ele escolheu como adequado. Então, ele dá a conclusão. Na realidade, ele já fornece a conclusão, em vez de somente assessorar o juiz, era como se ele tomasse o lugar do juiz e assumisse uma sentença. Ele vai ao mérito da questão. Já o perito imparcial, ele busca maior neutralidade e ele não dá recomendações conclusivas, ele não propõe um desfecho. Ele só apresenta as condições psicológicas que ele encontrou diante daquelas pessoas envolvidas. Apresenta o que ele descobriu, o que ele percebeu daquela dinâmica familiar. Quais os fatores psicológicos envolvidos nessa dinâmica, nessa trama familiar?
Então, tem vários estudiosos que, tal como Berry, eles defendem esse posicionamento. E o Sidney Shine também defende esse posicionamento, afirmando assim: a avaliação do perito não deve responder a questão final do julgamento, já que o perito é auxiliar da justiça e não substituto do juiz. Então vejam bem, é muito importante isso. O perito, ele é um auxiliar, conforme está no ECA. Ele é auxiliar do juiz, para assessorar o juiz. Ele não vai substituir, ele não vai dar decisões. E aí, então, eu também concordo com o Shine sobre esse posicionamento, que não devemos fornecer recomendações conclusivas. Você pode usar outras palavras para colocar pontos favoráveis que a criança esteja nesse contexto, em outro, né? Mudança para a criança pode ter tais prejuízos, mas você não vai colocar diretamente a sentença, o mérito da questão, entrar no mérito da questão. Falamos sobre os diferentes papéis do psicólogo judiciário enquanto perito, só que o psicólogo pode trabalhar na justiça não somente como perito, ele pode atuar como assistente técnico, que é um profissional que é contratado por uma das partes. Isso está no Código do Processo Civil. Então, o assistente técnico ele é contratado pelas partes e ele não trabalha para o juiz, mas ele vai trabalhar para as partes e para acompanhar o papel do perito, para acompanhar as atividades do perito. Então, como eu iniciei no tribunal em 91, apesar do código já dispor sobre isso, era mais raro ter psicólogo atuando como assistente técnico. Então, é uma atuação que os profissionais de psicologia pouco conhecem. E o próprio Conselho Federal e os conselhos regionais não normatizavam mais, não normatizavam essa atuação, esse relacionamento entre perito e assistente técnico. E aí, com o passar do tempo, foram aumentando o número de profissionais atuantes no contexto do judiciário. E também os profissionais de clínica assumindo a função como assistente técnico, e que eu tive a experiência, o assistente técnico falou, eu não sei o que faz isso, eu não sei como é que faz. Ele assumiu o papel, mas não sabia nada do que fazer, né? E aí, demorou muito tempo, mas até que tivemos, que surgiu, houve debates, eu participei de um outro debate quanto a essa questão do relacionamento do perito com o assistente técnico, até que surgiu a resolução do Conselho Federal de Psico 08/2010, que norteou a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no Poder Judiciário. Então, essa resolução, ela vem dar um norte, vem dar uma diretriz, né, para como que essas diferentes funções vão se relacionar, né? E traz maior segurança na atuação. E principalmente para o psicólogo, o perito que é do judiciário, né? Então já tem toda a norma escrita lá, né?
porque era uma questão do assistente técnico achar que ele deveria realizar todos os testes que o perito fizesse, que ele deveria estar na sala. E daí, com essa resolução, dá base para dizer que o assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito. Ele não deve estar no atendimento. O que ele vai ter acesso vão ser aos resultados dos testes. Ele vai elaborar quesitos. Ele vai ter acesso ao relatório. E por meio disso, ele vai compreender o trabalho que o perito realizou. O juiz, o advogado, eles não têm uma base teórica, uma base científica para formular quesitos para que o psicólogo possa responder quesitos pertinentes, quesitos que sejam relevantes, que realmente tenham a ver com a demanda proposta. Então, dessa maneira, o papel do assistente técnico vai ser formular quesitos, vai ser analisar ali os resultados desse instrumento, analisar dos instrumentos utilizados, analisar o laudo. Então, tudo isso encontra-se nessa resolução do Conselho Federal de Psico 08/2010, como eu disse, e ela tem como princípio fundamental que perito e assistente técnico deverão ter uma atuação colaborativa. Então, não tem nada de adversarial, né? É preciso uma atuação ética, uma atuação colaborativa. E essa colaboração, então, ela acontece de que modo? Eu só vou dar um exemplo. O perito tomou ciência do processo. Daí, ele já tem indício ali que tem um assistente técnico. O nome do assistente técnico, o telefone, tudo devem estar ali no laudo. Então, o que o psicólogo judiciário, perito, deve fazer? Ele marca uma reunião, ele agenda uma reunião, fala, né? Olha, eu costumo trabalhar desse jeito, tá? E o tipo de... Ele vai expor o plano de trabalho dele e se colocar à disposição. À disposição para qualquer dúvida. Então, eles põem o plano de trabalho, obviamente o assistente técnico pode falar, olha, mas e tal instrumento, e tal coisa, e nisso eles trocam ideia enquanto colegas, enquanto conhecedores da mesma área da ciência de conhecimento. Tá? Então, isso seria colaborar. E depois do trabalho efetuado, e nisso, depois dos dados coletados, então, as folhas de resposta dos testes serão passadas para o perito. O perito serão passadas, o perito terá acesso a essas folhas de respostas, para poder tá acompanhando o trabalho, tá analisando e dar o parecer dele, o posicionamento dele. Nesse momento, cabe citar que, pelo Código de Processo Civil, há prazo para que as partes apresentem o nome do assistente técnico. O certo é o juiz, assim que determinar a perícia,
dá aquele prazo para as partes apresentarem o nome do assistente técnico. Se a parte não apresentou, não vai apresentar em outro momento. Então, seja qual for a sua função, enquanto perito, trabalhando diretamente no tribunal para o juiz, ou enquanto assistente técnico, você deve saber que há sempre uma responsabilidade, há um prazo a cumprir. E para que não seja prejudicado o andamento do processo. Se por acaso um advogado, uma parte te procura e você é nomeado e o seu nome vai ser apresentado, o seu nome é apresentado enquanto assistente técnico, daí também você mesmo pode entrar em contato com o psicólogo judiciário o mais breve possível para fazer uma reunião, para entender se entender com ele como que vocês vão ter essa interação, como vocês vão desenvolver o trabalho, como eu disse, que é de forma colaborativa. Um outro ponto no qual é bastante relevante no contexto do judiciário é a questão do tempo. Trabalhamos com prazos. O juiz determina assim: proceda-se a senhora psicóloga, a avaliação psicológica no prazo de 20 dias, no prazo de 30 dias. Daí, tem alguns laudos que é urgente. Então, você deverá ter consciência que o prazo pode limitar a qualidade da sua avaliação. E ter ciência também do seu direito de pedir a dilação de prazo. Na maioria dos processos, então, você pode pedir a dilação de prazo. Pedir a dilação de prazo por mais 30 dias, por mais 40 dias. Então, tudo vai do caso específico em si, do andamento do processo. E se for uma questão urgente, obviamente, você vai fazer um outro tipo de documento que não é, na realidade, o laudo, né? Então, que a gente vai ver os diferentes documentos em outro módulo, no último módulo. Então, você elaborará uma informação, você fará um relatório e não um laudo. Mas a gente, enquanto psicólogo, tem que ter ciência de que o tempo psicológico é outro. Por vezes, você vai estar lá com aquela família, com aquela criança, e eles vão precisar de mais tempo para realmente expressar os seus sentimentos, expressar as suas cognições, né? E que isso iria contribuir com o seu trabalho, com o seu laudo. Nesse sentido, então, você tem que ter esse comprometimento ético, e o que você pode fazer é colocar a limitação do seu laudo, que isso pode ser muito mais proveitoso, trazer maiores contribuições para o juiz, do que você achar que seu laudo ele está com grande poder, grande alcance. Né? Isso pode trazer até menos contribuições, dependendo do caso. Aí, a gente tem que lembrar, né, também Foucault, né, que ele mostrou para a gente, né, através da sua obra, a verdade e as formas jurídicas, né, que a sociedade ela acaba sendo disciplinar.
E essa sociedade disciplinar, ela acabou dando lugar a diversos saberes. Saberes que tomam como poder aquilo como verdade. Então, a gente pode entender que o poder judiciário, vejam só, é chamado de poder judiciário. Ele toma como fonte de poder o saber das instituições judiciárias. E o laudo, ele pode ser um instrumento dessa sociedade disciplinar. Ele pode ser um instrumento desse suposto saber. Então, ser tomado como verdade absoluta, né? E uma verdade que, como disse Foucault, uma ciência, um saber que controla os corpos, que aprisiona e pode enquadrar os nossos corpos entre normal e anormal. Então, diante disso, o psicólogo que atua, né, que atua nas instituições, ele tem que ter o compromisso de, ao elaborar o laudo, ter ciência das suas consequências, do seu papel social inserido nesta sociedade disciplinar. Isso é bastante importante ser pensado, ter esse posicionamento crítico diante do próprio papel. Aí a gente entra num outro ponto, que é o trabalho interdisciplinar que precisa ser desenvolvido no contexto forense. Então, ele não é um trabalho isolado, individual, mais parecido com o trabalho clínico. É um trabalho que você vai realizar em equipe. E essa equipe, ela é composta por assistente social, juiz, promotor, principalmente. Tá? Mas, dependendo da situação, você vai ampliar toda essa equipe. Daí pode ter o contexto da saúde com quem você tenha que contar para desenvolver, realizar esse laudo. O SUAS, a criança está fazendo o atendimento no CAPS infantil, ou o adolescente está sendo atendido pelo CAPS AD, álcool e drogas. Então, você vai precisar entrar em contato com o SUS. Você pode ter que entrar em contato com o SUS, com o CREA, a criança vítima de violência psicológica, e por vezes ela já pode estar passando pelo CREAS. Você vai ter que entrar em contato com esses profissionais também. Então, não é só assistente social, judiciário, juiz e promotor, mas principalmente esses, mas podem ter outras pessoas com que você vai ter que interagir para elaborar o seu trabalho, a sua avaliação e até a sua intervenção. Então, gente, essa atuação interdisciplinar, essa atuação em equipe está sendo cada vez mais exigida. Você precisa ter muito jogo de cintura, você precisa ser simpático, ter empatia, ter habilidades sociais e você precisa se conhecer e conhecer a sua área de atuação, porque aí você pode saber dosar as fronteiras, os limites, né? Daí você realmente pode se sentir com uma identidade própria e outra pessoa
não vai invadir seu limite, você não invadir, não invadir a área do outro, mas saber ter essa troca. Então, há bastante desafios. Não é fácil desenvolver o trabalho em equipe, já que é uma questão de relacionamento e não depende só de você, mas obviamente você tem que estar preparado para isso. E a primeira coisa é você ter ciência do seu papel, ter a sua consciência, ter o limite da sua área, ter saber até onde você pode ir, a sua capacidade, a capacidade da ciência psicológica e ter habilidade social se precisar. Na hora que você precisar interagir, falar, olha, eu costumo trabalhar assim, mas aqui pode deixar que é a minha área, e daí e saber dialogar, e saber marcar reuniões e estar sempre tendo esse diálogo, né? O psicólogo, como eu apontei, ele não vai poder ser ingênuo. Ele tem que estar comprometido com os parâmetros científicos, técnicos, éticos. Essa questão da disciplinaridade, então, ela implica em questões de hierarquia, né? Geralmente, na equipe do judiciário, a chefia é o juiz. Mas, por vezes, o promotor, ele acaba tendo um status diferente também da equipe técnica, do psicólogo e do serviço social, mas ele não é o chefe do psicólogo, aquele que comanda a equipe. Quem comanda é o juiz, né? Dentro dessa atuação interdisciplinar, podemos ter vários embates. Desde o juiz desconsiderar completamente o laudo psicológico, aí o juiz ele pode ignorar, ele pode se colocar na posição de psicólogo e dizer que nem certa feita aconteceu, dizer que eu entrevistei-me com um casal e o casal se encontra em condições. Aí o que acontece? O juiz está assumindo a decisão por ele. Ele pode fazer isso? No geral, não é apropriado, porque é importante considerar os diversos aspectos, e ele desconsiderou aspecto social e psicológico. Mas, legalmente, nada impede dele tomar uma decisão desconsiderando quaisquer desses aspectos. Ele está assumindo ali, no momento em que ele escreve, que ele dá que ele tem esse despacho, ele está assumindo a responsabilidade por essa decisão. E aí o psicólogo tem que saber, sem melindres, lidar com isso, se colocar, vamos dizer, no seu lugar, na sua, que nem por vezes a gente brinca, na sua insignificância, e desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Muitas vezes, né, o juiz considera o posicionamento da equipe, o juiz considera o que está no laudo. Se o laudo for bem feito, estiver justificado, o juiz pode considerar. Há juízes que podem gostar até de uma sentença pronta, que nem eu disse do perito, que praticamente dá uma sentença pronta, que entra no mérito da questão. Ele já coloca, a criança deve permanecer com a mãe.
Ele já deu praticamente a sentença, ele entrou no mérito da questão. Tem juiz que gosta disso. Mas muitos juízes podem querer só um norteador. A decisão cabe a eles. E, por vezes, eles podem não gostar de dizer dessa forma, de entrar no método da questão. Por vezes, pode ser muito mais enriquecedor. Então, há toda essa questão que, em comarcas menores, por vezes, às vezes, o juiz novo não conhece o trabalho do psicólogo. Então, de certa maneira, o psicólogo vai ter que, no dia a dia, vai ser por meio do dia a dia mesmo, no decorrer do trabalho, com o trem andando, né? Tá até de uma maneira educativa, pedagógica, esclarecendo o juiz qual que é o seu papel. Não, o meu papel é esse, né? Aquilo já vai, outra coisa, eu já vou estar extrapolando o meu papel. Então, você tendo segurança, você tendo habilidade, você pode conseguir se expressar e ter uma atuação onde você vai estar mostrando para o juiz o que você faz, se ele até desconhece, né? Então, é aquela questão. Você mesmo estando ciente do seu papel, você tendo segurança, né? Fica muito mais fácil de você ter o diálogo com o outro, né? Claro que como é um diálogo, depende sempre de outra parte, né? Creio que vocês estão me entendendo, né, pessoal? Mas a gente vai ter debates ainda que eu acho que certas questões poderão ser apontadas até nos fóruns de debates que vamos ter. Então, pelo ECA, olha aqui qual que é a função da equipe. Compete a equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito mediante laudos ou verbalmente na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Então, vejas que o psicólogo, ele vai assessorar o juiz, fornecer subsídios, vai ser um auxiliar, subsídios por escritos ou pode ser em audiência. Assegurada a livre manifestação de ponto de vista técnico. E, por vezes, pode acontecer do juiz querer ter um convencimento, querer convencer o psicólogo, querer usar da sua autoridade para que o psicólogo aponte o que ele está achando, né? O posicionamento dele. E aí, o psicólogo, ele tem que ter a maturidade, tem que ter a competência, o comprometimento com as questões éticas e técnicas, e ter segurança para realmente abordar e escrever o que ele percebeu, porque a lei o resguarda, ele tem livre manifestação do ponto de vista técnico. Então, quando eu apontei uma coisa do qual o juiz discordava, eu apontei, eu não deixei de apontar. E o juiz desconsiderou. Eu não me comprometi quanto ao aspecto técnico, eu não mudei, eu não alterei, né? E então,
você tem que ter essa segurança, você tem que ter essa maturidade para saber que, sob o ponto de vista técnico, você é quem toma a decisão. Por vezes, pode ter um colega assistente social que possa até falar, e por que você não faz desse jeito e faz de outro? O colega assistente social que queira que você faça alguma entrevista em conjunta, daí você vai ter que saber. Essa entrevista em conjunta vai ser salutar para avaliação, vai me acrescentar? Você pode fazer. Você tem que saber as implicações dessa entrevista em conjunta e qual o objetivo, as implicações da entrevista individual, né? Mas você tem a livre manifestação do ponto de vista técnico. O juiz fala, utiliza tal teste, utiliza tal procedimento, por que você não utiliza tal teste? É você que tem que saber que ferramentas você vai usar no seu trabalho. O juiz não pode falar que instrumentos você vai utilizar no seu trabalho. Tá? Que para utilizar um teste, primeiro porque você tem que conhecer, que você tem que ter a habilidade, a formação para ele. E você tem que ver se realmente ele vai de encontro àquela demanda, àquele objetivo, à necessidade, o que ele vai contribuir, no caso, para aquela avaliação. Então, você também não tem que cumprir o que o juiz fala. E eles podem pôr lá, olha, realize entrevista com tal pessoa. Eles põem os nomes lá diferentes. A entrevista com quem vai realizar é você que vai decidir. Você nem precisa escrever, olha, juiz, eu não vou realizar a entrevista com essa pessoa. Você é que decidirá quais serão os procedimentos, qual será a sua metodologia. Eu vou fazer entrevista, ela vai ser semi-estruturada, vai ter entrevista aberta, vai ter entrevista semi-estruturada, com quem? Daí, na hora que você for fazer o laudo, vocês vão ver, vocês colocarão ali todos os procedimentos. Tá? Mas o juiz, ele pode até abordar ali. E se não for pertinente, se não tiver pertinente, se não tiver a ver com o objetivo, se não for necessário, você não precisa seguir aquilo. Agora, pode ser que seja uma coisa que o juiz, como já viu todo o andamento do caso, aquilo pode ser interessante. Então, de repente, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o juiz, um diálogo antes, ter acesso a ele. Isso é um relacionamento de equipe, né? Uma interação, um trabalho de equipe, e saber, o que o senhor perguntou, o que o senhor notou, por que o senhor apontou essa questão do trabalho, de fazer entrevista com essa outra pessoa. Daí ele pode te justificar ser realmente pertinente, ser proveitoso.